Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar na nossa unidade de estatística sobre a unidade 5, tá? E nessa unidade 5 nós estamos falando sobre as medidas de dispersão. Então o que são essas medidas de dispersão? Né? O que é a ideia de dispersão para a gente em estatística? A dispersão para a gente mede o quanto os valores estão próximos ou distantes entre si. Tá? E aí existem alguns parâmetros que a gente pode usar para calcular essa dispersão, ok? Que a gente vai discutindo e vendo ao longo dessa aula de hoje. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de duas situações, uma de grande e uma de pequena dispersão. Então, essa ilustração aqui é para a gente ver, é como se cada círculo, cada bolinha dessa, fosse um dado que tivesse sido coletado, medido, ou que estivesse sendo utilizado por vocês. Então, quando os dados estão muito próximos um do outro, a gente diz que a gente tem uma pequena dispersão. Agora, quando os dados são discrepantes ou são distantes entre si, aí a gente já tem um aumento nessa dispersão. Então, a gente pode caracterizar como uma grande dispersão. Então, para a gente começar a introduzir esse conceito dentro da estatística, olha essas duas situações aqui. Tá? A gente tem dois conjuntos de dados, o A e o B, cada um com as suas quantidades de informação. Mas o que é o curioso para a gente analisar aqui? Nesses dois casos, nesses dois grupos de dados, a gente tem a mesma média aritmética. Olha, a média para o conjunto A e para o conjunto B é de 31. Tá? Então, o que acontece? Se a gente fosse olhar simplesmente a média, a gente diria que eles dois apresentam a mesma dispersão, eles são iguais. Né? Só que, na realidade, se a gente analisar os valores numéricos que compõem esse conjunto, são bem diferentes. Então, quando a gente faz essa análise da dispersão, a gente leva em consideração exatamente qual é a distância que existe entre a média e os valores medidos. Tá? Então, para a gente compor uma boa medida, a gente usa a ideia de variabilidade. Tá? E aí a gente diz o seguinte, que nesse caso aqui, o conjunto B tem uma variabilidade maior do que o conjunto A. Por que a gente pode fazer? Como que a gente pode analisar isso? Se vocês olharem lá, o conjunto B, o primeiro valor é 17. O último valor é 46. E aí, olha como que tem dados espaçados entre o 17 e o 46. Eu tenho o 23, o 30 e o 39. Estão muito distantes um do outro. Agora, no conjunto A, o menor é 25 e o maior é 37, quer dizer, eles estão muito próximos um do outro. E os valores intermediários também são bem próximos uns dos outros. Então, isso a gente diz que eles estão mais juntinhos. Então, é como se eles estivessem sendo representados nessa primeira ilustração de pequena de dispersão. Enquanto o conjunto B se classificaria como essa de grande dispersão, onde, por exemplo, 17 seria esse número, teria um range ou um espaço muito grande para eu ter o último valor, que seria 46. Tá? Então, o que a gente vai estudar aqui de dispersão é com o intuito da gente ter uma boa representação de dados. Para a gente ter essa boa representação de dados, a gente precisa de uma boa medida de posição, que normalmente usamos a média, por isso que eu dei o exemplo para vocês da média, mas, né, adicionado a essa informação, uma medida de dispersão, que também, dentre as que nós vamos falar aqui hoje, a mais comum é o desvio padrão. Tá ok? Então, tudo que a gente vai discutir aqui hoje nessa aula, que eu vou apresentar para vocês, gira em torno do que se pode calcular de medidas de dispersão. E do que se trata essa dispersão, afinal de contas, né? A dispersão, de um modo geral, a gente pode dizer que é como se eu estivesse avaliando, tá, o grau de distância ou a medida de distância que existe entre a média e todos os valores que existem. O quanto que um determinado valor medido está distante ou próximo da média, tá? Porque a gente vai usar normalmente a média como uma medida de posição de referência. Então, aqui a gente tem uma ilustração para a gente perceber qual seria o significado das medidas de dispersão, tá? As mais comuns, primeiro, variância, desvio padrão, amplitude e o desvio médio, que eu vou comentar com vocês rapidinho, mas ele não é aplicavelmente em cálculo muito utilizado. Ele é utilizado para auxiliar no cálculo da variância e do desvio padrão, tá? Então, vamos analisar o seguinte aqui, ó. E vocês estão vendo um gráfico aqui, que nós temos uma curva em laranja e uma curva em rosa, tá? Quanto mais larga é essa curva, como a gente tem aqui nessa laranja, a gente diz que eu tenho um maior número de dados.
Se eu estreito essa curva a princípio, sem fazer nenhum tipo de tratamento dos dados, se eu diminuo essa curva, ou seja, se eu afino ela como é a curva em rosa, eu estou diminuindo a minha quantidade de dados. Então, a gente vai trabalhar em dois universos aqui hoje. O universo onde eu posso usar a população, que é um conjunto maior de dados, então é essa curva em laranja que está representando a nossa população. E se eu estiver trabalhando com a amostra, a gente está trabalhando com uma quantidade menor de dados. Então, a nossa curva tende a ter um afunilamento, ela ser mais fina, tá? Porque aí a quantidade de informação concentrada ali é bem menor do que em relação à população. Então, tudo que a gente discutir, a gente vai discutir do ponto de vista de uma amostra, do ponto de vista de uma população. Primeira medida que a gente vai estudar, amplitude, que também é conhecida como intervalo ou range. Tá? Essa amplitude é quando eu dimensiono, quando eu calculo qual é o tamanho daquele conjunto de dados. E como que eu faço isso? Uma conta bem simples e bem tranquila. Eu faço a diferença ou a subtração entre o menor valor e o maior valor. E a informação de amplitude é aquela medida que a gente encontra ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 situações para vocês analisarem junto comigo. Então, nessa primeira aqui, a amplitude é 12, porque é o maior valor, que é 13, menos 1, que é o menor valor. Então, a gente tem uma amplitude de 12. Então, o que acontece? Do menor para o maior, a gente tem um espaçamento de 12 unidades. Todas as medidas vão estar concentradas dentro desse intervalo. Nesse caso aqui, olha só, embora esteja fora da ordem, e aí já foi colocado de propósito, a gente tem que, para eu calcular a amplitude total, os meus dados têm que estar todos em rol. Lembram-se disso? Se não se lembram, a gente assistam o vídeo da unidade 4, que vocês vão ver que lá a gente está falando de organização de dados, da unidade 3 e 4 mais precisamente. Então, o que acontece? Eu tenho que organizar os meus dados. Tá? O que é organizar? Colocá-los numa ordem crescente. Então, se a gente fosse olhar rapidinho aqui, o que acontece? Eu ia fazer a conta entre o 14 e o 48, só que isso não é verdade. Né? Porque se eu organizar esses dados aqui em ordem crescente, como deveria acontecer, né? A gente tem que o 3 é o menor valor e 73 é o maior valor. Então, quando eu faço a diferença de 73 menos 3, eu encontro a minha amplitude total, que é de 70. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei também uma situação diferente para vocês, que é quando a gente está trabalhando com dados decimais, não são valores inteiros. E isso não impede a gente de calcular a nossa amplitude total. Então, nesse caso aqui, ó, o maior valor organizando também, se a gente organizar, se vocês quiserem, quando estiverem depois estudando essa matéria, assistindo essa aula, tentem ir fazendo aos poucos, organiza, confere direitinho para vocês irem praticando. Então, se vocês olharem, o menor valor é 1,9, enquanto que o maior é 10,3. Então, a diferença entre 10,3 e 1,9 dá a amplitude total para a gente, que naquele caso ali é de 8,4. Então, a amplitude para a gente é essa conta simples que a gente faz. E aqui eu coloquei 3 situações ilustrativas para a gente entender. Quando eu tenho uma distribuição quase que uniforme, quase que igualzinha a distância entre um valor e o outro, a gente diz que a gente tem uma boa medida, tá? Quando os dados são concentrados numa região central e os extremos estão muito distantes, a gente diz que a medida não é muito boa, ela é aquele razoável, é o mais ou menos pra gente. Agora, se eu tenho os meus dados todos concentrados num lugarzinho só e uma distância muito grande, sobrando um range que não foi todo utilizado, aí a gente diz que é uma péssima, é a pior dispersão que a gente pode ter, tá? E essa análise que a gente faz com relação à dispersão e à distribuição influencia na análise da nossa estatística, quando vocês estiverem fazendo uma aplicação da estatística em alguma área de interesse de vocês. E aí, né, como a amplitude, só para a gente finalizar essa ideia de amplitude do intervalo, ela é uma medida entre o maior valor e o menor valor, a limitação dela está justamente nisso. Ela não leva em consideração tudo que está acontecendo com os demais valores, tá? Ela só leva em consideração o maior e o menor, e isso limita, tá? Porque aí você, de repente, usando ela, você pode classificar como uma boa distribuição, enquanto ela não é boa. Ou então você classifica como ruim, quando ela, na realidade, ela pode ser razoável ou até relativamente boa, tá ok? Então, pode-se usar amplitude total? Usa-se, sim,
mas tem essa restrição e essa limitação, que a gente tem que levar em consideração na hora de um trabalho estatístico. A outra medida que eu disse para vocês, que nem está naquela listinha, mas que ela é algumas vezes utilizada, é o desvio médio absoluto, tá? Esse desvio médio absoluto, o que acontece com ele? É quando a gente faz um cálculo bem simples, tá? Entre a diferença entre cada valor que eu medi, menos a média da minha distribuição. Depois que eu faço todos os cálculos dessa diferença, a gente faz a soma. Esse símbolozinho aqui, a gente já comentou com ele em aulas passadas, mas é o somatório, é a soma de todos os valores. Depois que eu somo todos esses valores, essas diferenças, eu divido pelo valor total de medidas que a gente tem. O que acontece? Esse desvio médio, ele serve para a gente somente como uma informação para eu saber o quão distante está o meu conjunto de dados todinho da média da análise, né, dos dados que a gente está analisando. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Para a gente calcular o desvio médio absoluto daquele conjunto de 5 dados ali, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Para eu fazer isso, primeira coisa que eu preciso, da média. Então, só para a gente lembrar, tá ali, ó, a média dos dados simples, a gente soma todos e divide por N. Então, deu média 6. Para eu calcular esse desvio médio absoluto, o que eu faço? Essa conta que está aqui embaixo, vamos acompanhar comigo, ó. Eu peguei a média e fiz lá 4, que é o 2, que é o primeiro valor, menos 6. 2 menos 6 daria menos 4. Aí eu vou chamar a atenção para vocês de um detalhezinho da matemática, que são essas duas barrinhas que a gente tem aqui, que a gente chama de módulo. Tá? Quando a gente coloca um número entre essas duas barras da matemática, a gente está assumindo o valor absoluto. Por isso que se chama desvio médio absoluto. O que é esse valor absoluto? É um número sem sinal. Muitas vezes vocês aprendem isso no ensino médio como falando que o módulo de um número é sempre ele positivo. Isso é no popular, mas na realidade é porque a gente não atribui nem sinal de positivo e nem de negativo para o número. Então, o que nós fizemos lá? 2 menos 6, depois fizemos 4 menos 6, e assim por diante com todos aqueles 5 valores. E aí depois eu somei todos esses valores e dividi por 5, tá? Aí tem um fator curioso aqui. Por que eu dividi por 5 e por que eu não dividi por 6, né? Se eu estou mandando dividir por N e lá eu coloquei só o 5. É pra gente tomar cuidado, tá? Muita gente, eu tenho percebido, que às vezes confunde que aquele 6 lá é a média. Então, quem é divisível ali, quem é o divisor, é o número de dados, por isso que é 5. Então, eu somei todos os valores, dividi por 5 e encontrei o meu desvio absoluto médio, ou desvio médio absoluto, tá ok? Como esse é uma medida que não é muito utilizada, a gente nem vai falar muito, é só para vocês terem uma ideia de como que se trata. O mais importante começa agora, que são as medidas que a gente utiliza com uma certa frequência, que a primeira delas é a variância. O que mede a variância? O que significa essa variância? A variância, como está escrito aqui, ó, é a média quadrática da soma dos desvios em relação à média. Então, só para a gente voltar. É uma média quadrática que a gente faz em cima desse cálculo aqui, ó, do desvio médio absoluto. Então, quando eu apresentar para vocês a fórmula de variância, vocês vão encontrar uma semelhança com uma parte dessa daqui. Porque a variância, ela mede exatamente essa informação. O símbolo muito utilizado é o S ao quadrado, quando a gente fala de população. E quando a gente está falando de amostra, quando a gente fala de amostra é o S, e quando a gente fala de população é uma letra grega, que é esse símbolozinho como se fosse uma gotinha deitada, que é o sigma, tá? Então, o S ao quadrado é amostra, sigma ao quadrado, população. Então, se a gente agora está falando de população e amostra, a gente vai começar a compor os nossos dados. Como vocês se lembram das unidades anteriores, a gente tem dados agrupados e dados não agrupados. Como que fica a variância para dados não agrupados? O sigma da população, que é o sigma ao quadrado, vai ser simplesmente o somatório de xi menos a média ao quadrado, dividido por n. Aí vamos voltar aqui, olha só. Olha o xi menos a média aqui, ó, que nós calculamos, que é uma parte do desvio padrão absoluto. Por isso, ele está exatamente lá na fórmula. Por isso que a gente não usa muito desvio padrão absoluto, o desvio médio absoluto, e usa muito a variância. Para a população,
a gente usa o número total de medidas que a gente tem. Se a gente estiver falando de amostra, a diferença principal que vocês têm que reparar e que vocês não podem se esquecer, que quando eu estou falando de amostra, o denominador que era N se torna N menos 1. Tá? Esse N-1 vem de toda uma dedução matemática que os estatísticos fizeram para analisar que se eles tirarem uma unidade, o equivalente a uma unidade, eles estariam tirando só uma porção do todo, enquanto não estaria usando toda a população. Tá? Então, ó, a gente faz o mesmo cálculo na parte superior, no numerador da nossa equação, a diferença é o símbolo S para a amostra, ao invés de sigma para a população, e o N-1 que a gente trata quando é a amostra. Então, sempre que vocês encontrarem no enunciado de um exercício, numa situação, falando de amostra, você busca o N-1 no denominador. Se você está tratando de toda a sua população, você busca a fórmula com o N. Isso vai acontecer com todas as outras medidas que a gente tiver. Então, para a gente entender, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, de dados não agrupados, né? Só para a gente lembrar, os dados não agrupados são aqueles dados em que eu posso colocar ele numa tabela, só que não tem intervalo de classe, tá ok? Então, como que ficaria a variância para a gente aqui? A gente precisa, olha só, de xi menos a média. Então, o que eu preciso lá primeiro, olha só, de calcular a média. Certo? Para eu calcular a média, eu somei 3 mais 5 mais 7 mais 4 mais 6, dividi por 5 e encontrei uma média igual a 5, tá? Aqui, por uma questão de hábito, eu sempre costumo montar separadamente todos os cálculos que eu preciso para depois eu substituir na fórmula. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei essa coluna onde primeiro eu diminuí 3 de 5, 5 da média, 7 da média e assim por diante. Então, notem que aqui a gente tem valores positivos e valores negativos. Que na segunda parte, o que eu tenho que fazer na fórmula? Elevar ao quadrado. Então, todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, o menos 2 se torna 4, menos 1, 1 e assim por diante. E aí, o que eu fiz aqui? A fórmula, para uma amostra, pede para eu fazer o somatório de todas essas diferenças aqui ao quadrado e dividir por N-1. Então, olha só, todas essas diferenças ao quadrado já foram calculadas nessa coluna. O somatório eu fiz aqui embaixo, que deu 10. N-1, se lá eu tenho 5 dados, na realidade eu vou calcular com 4, porque eu estou falando de uma amostra. Então, a variância para uma amostra, nessa situação aqui, seria de 2,5. E se fosse uma população? Se fosse uma população, o numerador seria igual. E qual é a diferença? Dividiria pelo total de medidas, que no nosso caso é 5. Então, vocês podem notar que existe uma diferença entre a variância numérica, entre a variância para uma amostra e para uma população, tá? E de 0,5, muitas vezes, isso é super significativo em estatística. Tá? Então, a gente tem que saber, desde o início, estabelecer se estamos com amostra, se estamos com população e aplicar direitinho. E para dados agrupados, como que fica? Como que eu calculo essa variância? A diferença básica que existe entre o que se faz com amostra e o que se faz com população, ainda continua o N e o N-1. Agora, com relação à fórmula para dados agrupados e não agrupados, a gente insere um elementozinho, que é esse FI aqui, ó, que é a frequência simples da classe, tá? Então, é aquela frequência absoluta. Então, agora, além do xi menos a média ao quadrado, eu ainda tenho que multiplicar pela frequência simples. Então, como que fica? Olha só, temos uma tabela com intervalo de classe. Essa tabela com intervalo de classe, calculando a média, pela unidade 4, eu achei 5,8. Com essa média, o que eu faço agora? Eu vou calcular a distância que existe entre cada medida. Lembra que, só para a gente recapitular aí, ó, vamos buscar isso aí. Se vocês não lembram, de novo, sugiro, assistam novamente a unidade 4. Quando a gente tem quando a gente tem intervalo de classe, o xi que a gente usa na fórmula é o chamado ponto médio de uma distribuição, tá? É quando eu somo limite superior ao inferior e divido por 2. Então, aqui o meu xi
É 1, 3, 5, 7, 9. São esses valores que vão ser subtraídos do 5,8, que é a média que a gente calculou lá. Depois que eu calculei todas essas medidas, ó, eu faço o somatório. Depois, o que eu faço? Tenho que elevar cada uma dessas medidas ao quadrado, porque a fórmula de variância pede isso. E, por fim, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa coluna aqui, que é a coluna de todas as distâncias elevadas ao quadrado, por cada uma das suas frequências aqui. Então, fica para vocês aí, quando vocês estiverem estudando e vendo essa videoaula, fazer essas contas para vocês irem praticando e exercitando. Multiplicar 23,04 por 3, 7,84 por 3 e assim por diante. Para aí sim vocês conseguirem entender todos esses cálculos. Um pouquinho eu estou deixando para vocês terem essa curiosidade, para vocês desenvolverem o conhecimento de vocês. Bom, então o que me interessa? O somatório de xi menos a média ao quadrado vezes a frequência. Agora eu posso aplicar na fórmula. Se eu estiver calculando a amostra, faço n menos 1. Se eu tinha lá 25 dados, olha só, minha medida total aqui são 25 dados, ó. 3 mais 3, 6, com mais 8, 14, 14, 17, com 8, 25, tá? Então, se é amostra, 25 menos 1. Então, eu tenho lá a minha variância. Se é população, o sigma é calculado levando-se em consideração os 25 valores observados. E aí a gente tem uma diminuição na variância da população. Já que a gente aumentou o número de dados, a tendência é diminuir a variância. Tá ok? Bom, e o desvio padrão? Né? O desvio padrão, lá no primeiro slide, num dos primeiros slides, eu disse para vocês que eles, normalmente, é a medida que a gente mais utiliza, tá? Então, vamos entender. O desvio padrão, ele é uma medida que a gente faz em relação à variância. Então, numa forma bem simples, ele é a raiz quadrada da variância, simplesmente, tá? Mas ela é a que mais guarda, é a medida que tem maior conteúdo, mais informação, ela é a mais informativa mesmo, com relação aos dados. Então, por que isso? O desvio padrão, olha só, ela nos fornece uma indicação do que ocorre entre dois extremos, tá? Esses dois extremos, que é entre um valor e o outro, não leva em consideração só o menor ou o maior. Ele leva em consideração tudo o que está acontecendo dentro da sua distribuição em relação à média, tá? E aí, de uma forma bem simples, olha como que a gente calcula desvio padrão. É a raiz quadrada da variância. Então, se eu já calculei a variância, eu simplesmente extraio a raiz quadrada daquele valor. Se eu não calculei, eu tenho que calcular primeiro a variância para depois eu calcular o desvio padrão, tá? Essa é uma forma bem simplificada. O importante para deixar para vocês aqui é que existem várias fórmulas que calculam a mesma coisa com perfis diferentes. Na nossa disciplina, a gente escolhe trabalhar com algumas fórmulas direcionadas. Existem outras maneiras de se calcular o desvio padrão, mas que têm o mesmo grau de complexidade, tá? Só que, por uma escolha didática, a gente escolhe trabalhar dessa maneira, tá ok? Bom, então vamos ver como que fica. Eu vou aproveitar aqui, ó, as duas variâncias que nós já calculamos na explicação de variância. Então, olha só, para dados não agrupados, quando eu trabalho com essa amostra aqui, eu tinha uma variância de 2,5. Se eu quero calcular o desvio padrão, eu extraio a raiz de 2,5 e encontro um desvio padrão de 1,41. Se eu estou trabalhando com a população, o desvio padrão passa a ser 1,58, porque é a raiz quadrada da medida que nós tínhamos lá, tá ok? Bom, aqui nesse caso, a gente teve uma trocazinha, mas é assim mesmo, tá? Não tem problema, não. Então, o que acontece aqui, ó? Os dados agrupados aqui, ó, tinha lá a nossa variância, extraiu a raiz, aproximadamente 2,77. Quando a gente falou de população, nós encontramos uma variância de 7,36 e, consequentemente, um desvio padrão de aproximadamente 2,71. Tá? Nesse caso aqui, a gente usa esse símbolozinho do tio, porque é aproximado, são valores irracionais, são valores que a gente arredondou para colocar aqui para vocês.
Tá ok? Bom, então o desvio padrão é uma medida que tem uma importância muito grande. Vamos analisar aqui graficamente esses casos aqui, ó. Todos os casos que eu vou apresentar para vocês têm 7 medidas e mesma média. Aí, analisando o comportamento, olha como que fica. Nesse caso aqui, ó, todos os dados estão concentrados entre o 3 e o 5. Os 7 valores estão entre 3 e 5. Então, isso significa que eu tenho um desvio padrão praticamente nulo. E isso é o ideal para uma medida estatística. Nesse outro caso, olha só, eu já tenho os valores, eu aumentei, que era de entre 3 e 5, agora está entre 2,5 e 5,5. Aumentei o meu intervalo. Quando eu aumento o intervalo, eu aumento o desvio padrão. Aí, olha só esse outro caso. O desvio padrão já está igual a 1. Olha como que aumentou a variação, tá pelo menos a distribuição. Vamos analisar, ó. Aqui eu tinha os dados bem concentrados em quantidade e uniformemente distribuídos. A mesma quantidade nesses dois extremos e um pouco mais na região central. No terceiro caso, os extremos estão maiores e a região central está menor. Então, eu estou apresentando uma distância muito grande entre os dados. Isso caracteriza um desvio padrão elevado. Esse ali, então, nem se fala, seria o pior de todos. Por quê? Olha a distância que existe. Eu tenho um pouquinho concentrado no 1, uma quantidade boa no 1, uma quantidade boa no 7 e quase nada no 4. Olha a distância que existe, olha o espaçamento que existe entre os valores. Com isso, me torna impraticável calcular ou usar aqueles dados estatisticamente. Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, que o desvio padrão ele cresce quando a dispersão aumenta. E quando a dispersão diminui, o desvio padrão diminui junto. E que é o ideal dentro da estatística. Dispersão pequena, desvio padrão pequeno, tá? E significando ou analisando o que é o desvio padrão no gráfico, a gente interpreta da seguinte maneira. Eu tenho a média, que é essa linha vertical que divide exatamente aquela distribuição ao meio. E quando eu analiso o desvio padrão, eu estou analisando a distância ou o comportamento da média em relação a cada ponto que está sobre essa curva. Esse é o significado que a gente tem para desvio padrão. Então, olha só, quando eu tenho uma curva muito aberta, eu tenho uma distribuição com um desvio padrão um pouco maior, tá? Com uma variabilidade maior, ou seja, uma dispersão maior também. Quando eu tenho uma curva mais concentrada e os valores estão mais próximos em relação à média, a gente diz que a gente tem uma distribuição com menor variabilidade, ou seja, mais uniforme, mais constante a distância entre os pontos. E por fim, a gente vai falar sobre o coeficiente de variação, que ele é um dos valores ou uma das medidas mais importantes que a gente tem, porque ele de fato mede o grau de variabilidade de uma distribuição, tá? Então não se esqueçam disso. Ele é aquele que serve para medir variação. A variabilidade a gente mede com coeficiente de variação. Isso está bem enfatizado também lá no livro texto, no material texto de vocês. Então, olha só, como a gente está aproveitando o mesmo exemplo, para a gente calcular população, amostra e população, a gente continua usando o símbolo de S para amostra e de sigma para população. E a fórmula do coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média. E essa multiplicação por 100 aqui, ó, a gente faz porque a forma mais comum da gente apresentar coeficiente de variação é em percentual. É quantos por cento de variabilidade possui uma distribuição ou não, tá? Então, para os casos que a gente está fazendo aí, o que acontece? Olha só, para uma amostra, eu peguei a média que nós já o desvio padrão que nós já calculamos, dividimos pela média que também já foi calculado aqui hoje, multipliquei por 100, dá aproximadamente 48% de variabilidade, enquanto para uma população dá em torno de 47% de variabilidade. Então, notem o seguinte, quando eu mudei um pouquinho o desvio padrão, porque num eu peguei um conjunto pequeno de dados e no outro eu peguei um conjunto maior, eu tive uma variação também com relação ao coeficiente de variação, tá? E aí, é muito comum a gente analisar se a partir desse coeficiente, se a nossa distribuição ou se a nossa estatística está uma boa estatística. Então, a gente tem uma classificação
que a gente pode fazer em relação ao coeficiente de variação, tá ok? Então, olha só, se o coeficiente de variação der menor ou igual a 10%, a gente considera ótimo, a nossa dispersão é ótima. Então, quando a gente tem uma distribuição como a nossa aqui, ó, que está em torno de 47%, 48%, a gente classificaria tranquilamente que a nossa distribuição possui uma dispersão ruim, né? Os nossos dados estão com uma variabilidade muito alta. Só para a gente reforçar, esses dados são experimentos, são fictícios, a gente foi inventando, então não é nenhum dado de uma pesquisa que a gente usou, não, tá ok? Foram dados que foram inventados só para exemplificar para vocês. E que, por coincidência, com o cálculo do coeficiente de variação, deu lá na classe de dados com uma péssima dispersão, tá ok? Bom, um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama a gente lá no site. A gente está disponível para vocês para responder e esclarecer qualquer dúvida. Tá? Um abraço e até a próxima aula.